Desde os humildes começos de uma pequena loja de moedas, até se tornar um fenômeno televisivo mundial que definiu uma era. O preço da história capturou a atenção e a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Este vídeo não só vai te levar pelos feitos de Rick Harrison, mas também vai explorar os desafios pessoais, profissionais e legais que o levaram a considerar uma aposentadoria antecipada. Convidamos você a mergulhar nesta saga épica que revela tanto os sucessos que catapultaram Rick à fama, quanto as batalhas que quase destruíram seu império. Junte-se a nós enquanto desvendamos cada detalhe de sua história extraordinária. Número 1. Raízes na história. Rick Harrison nasceu em 22 de março de 1965 em Lexington, Carolina do Norte, no seio de uma família que logo enfrentaria adversidades significativas. Desde muito jovem, Rick teve que lidar com sérios problemas de saúde, especialmente crises epiléticas, que começaram quando ele tinha apenas 8 anos. Esses episódios não só o enfraqueceram fisicamente, mas também o isolaram socialmente, forçando-o a passar longos períodos deitado na cama. No entanto, o que para muitos teria sido um fardo insuportável, para Rick se transformou em uma oportunidade de desenvolver uma curiosidade insaciável pelo conhecimento. Durante esses períodos de imobilidade, Rick encontrou refúgio na leitura, especialmente na série O Grande Cérebro, de John D. Fitzgerald. Uma coleção de histórias que não só o entreteu, mas também alimentou sua imaginação e seu amor pelas narrativas. Esse interesse precoce por livros e pelo aprendizado plantou as sementes do que mais tarde se tornaria uma de suas maiores fortalezas, seu vasto conhecimento de história e sua habilidade de contar histórias. Essas habilidades seriam fundamentais em sua vida profissional, especialmente quando mais tarde ele se visse negociando objetos históricos em sua própria casa de penhores. A vida de Rick deu uma guinada em 1967, quando sua família se mudou para San Diego, Califórnia, devido ao serviço de seu pai na Marinha. Essa mudança marcou o início de um novo capítulo na vida de Rick. Uma cidade com uma rica história militar e uma comunidade vibrante que ofereceu novas oportunidades. No entanto, a vida em San Diego não foi fácil. A família Harrison enfrentou vários desafios, incluindo a trágica perda da irmã de Rick, Sherry, que faleceu ainda jovem devido a complicações relacionadas à síndrome de Down. Essa perda deixou uma marca profunda em Rick, ensinando-lhe o valor da resiliência e a importância de enfrentar a adversidade com determinação. Esses anos formativos, cheios de desafios e lições difíceis, prepararam Rick para as lutas que enfrentaria mais tarde na vida. Sua capacidade de superar a adversidade e seu desejo constante de aprender e melhorar o impulsionaram a perseguir seus sonhos com uma tenacidade inabalável. À medida que crescia, Rick desenvolveu uma fascinação por objetos antigos e pelas histórias que eles contavam. Um interesse que, junto com seu amor pelo comércio, o levou a sonhar em ter seu próprio negócio algum dia. Embora naquele momento esse sonho parecesse distante, seria o motor que impulsionaria Rick a desafiar as convenções e a construir um dos negócios mais icônicos da história da televisão. Número 2. O Forjando um Império. A criação da Casa de Penhores Ouro e Prata não foi um processo fácil nem rápido. Desde muito jovem, Rick já demonstrava sinais de sua aguçada perspicácia para os negócios. No final dos anos 70, enquanto ainda estava no ensino médio, Rick começou a ganhar dinheiro vendendo bolsas Gucci falsificadas. Esse negócio lhe rendia cerca de $2.000 por semana, uma quantia impressionante para um adolescente. No entanto, a situação econômica da família Harrison era instável. Em 1981, o negócio imobiliário de seu pai faliu, o que obrigou a família a se mudar para Las Vegas, Nevada, em busca de novas oportunidades. Las Vegas, com sua agitada indústria do entretenimento e seu ambiente de jogos, apresentava tanto desafios quanto oportunidades. Foi lá que Rick e seu pai começaram a dar forma ao sonho que compartilhavam de abrir uma casa de penhores.
No entanto, esse sonho enfrentou vários obstáculos desde o início. A legislação de Las Vegas naquela época limitava a emissão de novas licenças para casas de penhores, o que tornava extremamente difícil abrir um novo negócio nesse ramo. No entanto, os Harrison não desistiram. Depois de vários anos de luta e superando obstáculos legais, finalmente, em 1989, eles conseguiram a tão sonhada licença para abrir sua casa de penhores. A Casa de Penhores de Ouro e Prata começou como um pequeno estabelecimento localizado na Las Vegas Boulevard e, no início, era focada em objetos históricos e lembranças esportivas. Rick, com seu profundo conhecimento de história e sua habilidade afiada para negociar, rapidamente identificou uma oportunidade de crescimento na venda de joias, que com o tempo se tornou a principal fonte de renda do negócio. Sob sua liderança, a loja começou a atrair uma clientela diversa, desde colecionadores sérios até turistas curiosos, todos atraídos pela promessa de encontrar algo único e valioso. O negócio não só prosperou, como também começou a ganhar reconhecimento na comunidade de Las Vegas. Em 2005, a loja já emprestava milhões de dólares anualmente, ganhando centenas de milhares em juros desses empréstimos. O sucesso do negócio foi tanto financeiro quanto cultural. A loja se tornou um ponto de referência para aqueles interessados em história e em objetos únicos. Rick, com seu carisma e vasto conhecimento, consolidou-se como a figura central do negócio, desempenhando um papel crucial em seu crescimento e na construção de sua reputação. No entanto, o caminho para o sucesso não esteve livre de desafios. A concorrência em Las Vegas era feroz e Rick teve que lutar para diferenciar sua loja de outras casas de penhores na cidade. Através de seu foco em objetos históricos e sua habilidade de contar as histórias por trás deles, Rick conseguiu estabelecer uma marca única que atraía clientes de todo o país. Seu foco na autenticidade e sua paixão pela história o distinguiram dos concorrentes, o que permitiu que a Casa de Penhores de Ouro e Prata prosperasse em um mercado saturado. Número 3. A ascensão à fama. O sucesso da loja não passou despercebido pelos produtores de televisão. Em 2006, o History Channel, em sua busca por novos programas que captassem a atenção do público, se interessou pela Casa de Penhores de Ouro e Prata. Rick, que sempre sonhou em ter seu próprio programa de televisão, viu isso como uma oportunidade de ouro. Após vários meses de negociações, a produção do programa começou e, em 7 de julho de 2009, o Preço da História fez sua estreia no History Channel. O programa não se concentrava apenas na compra e venda de objetos históricos, mas também destacava as personalidades dos membros da família Harrison, em especial a de Rick. O Preço da História se tornou um sucesso imediato, capturando a atenção de milhões de espectadores ao redor do mundo. Rick, com seu profundo conhecimento de história e seu aguçado senso de valor, tornou-se a estrela indiscutível do programa. Sua habilidade para negociar, combinada com seu carisma e sua capacidade de contar histórias fascinantes sobre os objetos que passavam pela loja, fizeram dele um personagem querido pelo público. O programa não mostrava apenas as transações comerciais, mas também as dinâmicas familiares e as tensões que surgiam no negócio, o que adicionava uma camada extra de drama e atratividade ao show. O sucesso do programa não só aumentou a popularidade da loja, como também transformou a vida de Rick. De empresário local em Las Vegas, ele passou a ser uma celebridade reconhecida mundialmente. O programa foi exibido em mais de 100 países, tornando-se um fenômeno cultural. Rick e sua família foram convidados para eventos, entrevistas e outras aparições públicas, solidificando seu status como ícones da televisão. O programa também atraiu uma base de fãs leais, muitos dos quais fizeram verdadeiras peregrinações a Las Vegas na esperança de visitar a loja e conhecer Rick pessoalmente. No entanto, a fama também trouxe uma série de desafios. A loja, que antes era um negócio familiar e acolhedor,
começou a se transformar em uma atração turística. Centenas de pessoas visitavam a loja diariamente, não apenas para comprar ou vender itens, mas para ver o local onde seu programa favorito era gravado e, quem sabe, dar uma espiada no Rick ou em algum dos outros membros do elenco. Esse fluxo de turistas mudou drasticamente a dinâmica do negócio. O que antes era uma interação pessoal e direta com os clientes se transformou em sessões de autógrafos e breves aparições públicas. Além das pressões da fama, o programa também trouxe consigo um aumento na pressão para manter o sucesso. Rick, que sempre valorizou a autenticidade e a conexão direta com seus clientes, começou a se sentir sobrecarregado pelas exigências do programa e pela pressão constante de estar no centro das atenções. Apesar desses desafios, Rick permaneceu comprometido com o negócio, continuando sua busca por objetos únicos e mantendo a autenticidade da loja, mesmo quando a pressão da fama e as expectativas do público aumentavam. Número 4. Sombras do sucesso. À medida que o preço da história atingia novos níveis de popularidade, as pressões começavam a se acumular de forma exponencial. A loja, que antes era um refúgio para Rick, tornou-se um verdadeiro formigueiro de atividade constante, com centenas de turistas visitando-a diariamente. Esse fluxo massivo de visitantes mudou radicalmente a dinâmica do negócio. O que antes era uma interação pessoal e direta com os clientes, transformou-se em um circo midiático, onde as transações comerciais frequentemente eram interrompidas pelas exigências dos fãs que buscavam uma foto ou um autógrafo do Rick. A mudança na natureza do negócio não foi o único desafio. As longas horas de gravação, combinadas com a necessidade de gerenciar o dia a dia da loja, começaram a cobrar seu preço na saúde e no bem-estar de Rick. Conhecido por sua ética de trabalho incansável, Rick frequentemente passava longas noites sem dormir, preocupado com os detalhes tanto do programa quanto do negócio. À medida que as temporadas do programa se acumulavam, Rick começou a experimentar um esgotamento físico e mental significativo. A pressão para manter o sucesso do programa, junto com as crescentes exigências dos produtores, começou a afetar sua saúde de forma visível. O sucesso do programa também trouxe consigo uma série de problemas legais e financeiros. A loja, agora no centro das atenções, se viu envolvida em vários processos judiciais, desde disputas com clientes que alegavam ter sido enganados em transações, até conflitos mais graves que ameaçavam a estabilidade financeira da loja. Esses desafios não só afetaram o negócio, mas também prejudicaram a reputação de Rick, que se encontrava constantemente sob os holofotes da mídia e do público. A pressão para manter a loja funcionando de maneira eficiente enquanto lidava com problemas legais e financeiros tornou-se um peso extra para Rick, que já estava lidando com o esgotamento devido às exigências do programa de televisão. Apesar desses problemas, Rick continuou liderando o negócio com determinação. Ele implementou mudanças na forma como a loja operava para lidar com o fluxo de turistas, ajustou as políticas internas para minimizar os riscos legais e tentou manter um equilíbrio entre as demandas do programa e as necessidades do negócio. No entanto, à medida que os problemas se acumulavam, Rick começou a se perguntar se o sucesso do programa valia o custo pessoal e profissional que estava pagando. Número 5. Tensões em casa. O sucesso de O Preço da História foi, sem dúvida, um marco significativo na vida de Rick Harrison e sua família. No entanto, como acontece com muitas conquistas de grande magnitude, também trouxe consigo uma série de desafios e tensões que começaram a se manifestar dentro do núcleo familiar. À medida que o programa ganhava popularidade e a loja se tornava um ícone cultural, as dinâmicas familiares que antes eram fortes e unidas começaram a se fragmentar sob a pressão da fama, da fortuna e das crescentes expectativas que o sucesso trouxe consigo. Um dos primeiros sinais dessas tensões surgiu na relação entre Rick e seu filho, Corey Harrison, que havia sido uma figura crucial no sucesso do programa desde o início. Corey, assim como seu pai,
havia dedicado anos de trabalho árduo ao negócio da família e desempenhado um papel vital na dinâmica do programa. No entanto, à medida que o programa crescia em popularidade, Corey começou a se sentir frustrado com o que percebia como uma falta de reconhecimento por sua contribuição. Apesar de todo o seu trabalho e dedicação, Corey não era proprietário de nenhuma parte do negócio, e esse fato começou a criar uma fissura significativa em sua relação com Rick. Sentindo que seu esforço não estava sendo valorizado como merecia, Corey exigiu uma participação de 10% na loja. Para Corey, essa exigência não era apenas uma questão financeira, mas sim o reconhecimento de seu papel no sucesso da empresa e do programa que ajudou a construir. No entanto, para Rick, a exigência de seu filho representou um dilema complexo. Como pai, ele queria apoiar e reconhecer seu filho, mas como homem de negócios, ele também entendia as implicações de ceder parte da propriedade da loja. Esse conflito, que a princípio parecia ser uma simples disputa sobre a propriedade, logo se intensificou, culminando em um confronto que deixou cicatrizes profundas em sua relação. O conflito entre Rick e Corey não só tensionou a relação entre eles, mas também teve repercussões mais amplas dentro do negócio. A tensão começou a se infiltrar na dinâmica diária do programa e da loja, afetando o moral da equipe e o clima geral. Os espectadores, que haviam passado a ver a família Harrison como um exemplo de união e colaboração, agora começavam a notar as fissuras que estavam se formando. Corey, que sempre foi uma figura querida pelos fãs do programa, agora se encontrava em uma posição difícil, preso entre o desejo de ser reconhecido e a complexidade da relação com seu pai. Mas as tensões na família Harrison não se limitaram à relação entre Rick e Corey. Em uma reviravolta ainda mais complicada, Rick também enfrentou sérios problemas legais com sua mãe, Joan Harrison. Esse conflito, que rapidamente se transformou em uma amarga batalha judicial, ameaçou destruir a família por dentro. Joan acusou Rick de tê-la enganado para que cedesse sua participação majoritária na loja enquanto ela se recuperava de um coma, alegando que não foi devidamente informada sobre as finanças do negócio. Essa acusação, que se tornou pública, não só colocou em risco o futuro do negócio, como também revelou fissuras dentro da família Harrison, que até então haviam sido em grande parte privadas. O confronto judicial entre Rick e sua mãe foi especialmente doloroso para Rick, que sempre valorizou a união familiar e trabalhou para manter a família unida apesar das pressões externas. Ver sua mãe como uma adversária em uma sala de tribunal foi uma experiência devastadora que o afetou profundamente, tanto emocional quanto psicologicamente. Essa disputa não só trouxe um imenso estresse emocional, como também teve um impacto significativo na estabilidade do negócio. Os processos judiciais, os custos associados e o dano à reputação da família tornaram-se um peso adicional para Rick, que já estava lidando com os desafios do negócio e a pressão constante do programa de televisão. A batalha judicial com sua mãe não só expôs as tensões familiares ao público, como também atraiu a atenção da mídia, que rapidamente capitalizou a história, aumentando ainda mais a pressão sobre Rick e o negócio. A imagem pública da família Harrison, que havia sido cuidadosamente construída ao longo dos anos, começou a desmoronar, e o estresse de manter a aparência de unidade tornou-se cada vez mais insustentável. A tensão constante entre o sucesso público e os problemas pessoais criou uma atmosfera em que os desafios pareciam incessantes e Rick começou a se sentir preso entre as expectativas do público e as duras realidades de sua vida pessoal. Em meio a esses conflitos, Rick tentou manter uma frente unida e seguir com os negócios como de costume. No entanto, as tensões subjacentes continuaram a corroer as relações familiares e o peso emocional começou a cobrar seu preço. Rick, que sempre foi o pilar de força da família, agora se via questionando suas próprias decisões e enfrentando a realidade de que o sucesso tinha um custo muito mais alto do que ele havia imaginado. Número 6. E a queda do imperador. O ano de 2018 foi um divisor de águas na vida de Rick Harrison. A morte de seu pai, Richard Harrison, carinhosamente conhecido como o Velho no popular programa Um Trato Feito, representou uma das provas mais difíceis que Rick já havia enfrentado até então.
Richard não foi apenas seu pai, mas também seu mentor, seu sócio nos negócios e, acima de tudo, um pilar de força nos momentos mais sombrios. Para Rick, a figura de seu pai sempre foi uma constante, uma fonte de sabedoria e uma âncora que o mantinha firme mesmo nas tempestades mais intensas da vida. A ausência de Richard deixou um vazio devastador, difícil de ser preenchido tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. A relação entre Rick e seu pai era uma combinação única de respeito mútuo, admiração e amor. Richard Harrison viveu uma vida cheia de desafios, desde seu tempo na Marinha até suas primeiras incursões no mundo dos negócios, e essas experiências o moldaram no homem sábio e pragmático que o público passou a conhecer e amar. Rick aprendeu inúmeras lições com seu pai, não apenas sobre o negócio de penhores, mas também sobre a própria vida e a importância da honestidade, da perseverança e da capacidade de enfrentar os problemas de cabeça erguida. Quando Richard faleceu, Rick não perdeu apenas o pai, mas também seu conselheiro mais confiável e seu maior apoio. A morte de Richard marcou o início de uma série de desafios emocionais e profissionais para Rick que, até então, ele nunca tinha experimentado. A loja, que durante anos tinha sido um lugar de conforto e estabilidade, começou a parecer diferente. Sem a presença tranquilizadora do pai, o negócio começou a se tornar um peso enorme sobre os ombros de Rick. As responsabilidades de administrar tanto o negócio quanto o programa, que antes eram fontes de orgulho e satisfação, começaram a pesar sobre ele de uma forma que ele não tinha previsto. Cada decisão, cada problema que surgia, era agravado pela ausência do pai. Pela primeira vez, Rick se viu questionando se realmente conseguiria seguir em frente. O que antes foi um sonho compartilhado com seu pai, a casa de penhores ouro e prata, agora parecia uma prisão. Rick começou a considerar seriamente a possibilidade de se aposentar, algo que nunca antes havia passado por sua cabeça de forma tão concreta. A ideia de se afastar da loja, que foi sua vida durante tantos anos, era difícil de aceitar, mas os desafios continuavam se acumulando. À medida que os dias se transformavam em semanas e semanas em meses, a ausência de Richard se tornava mais palpável, e com ela, o peso de manter o negócio funcionando ficava cada vez maior. O impacto emocional da morte de seu pai não foi o único problema que Rick enfrentou durante esse período. Em meio ao luto, ele também teve que lidar com problemas pessoais que complicaram ainda mais sua vida. Rick enfrentou um terceiro divórcio, um evento que só acrescentou mais estresse e complexidade a uma situação que já era difícil. Esse divórcio, que aconteceu em meio à crescente pressão do programa e da loja, evidenciou as dificuldades que Rick enfrentava ao tentar equilibrar sua vida pessoal e profissional. O fim do casamento não foi apenas um golpe emocional, mas também trouxe complicações legais e financeiras que aumentaram ainda mais sua carga mental. A combinação desses fatores criou uma tempestade perfeita na vida de Rick. Cada aspecto de sua vida parecia estar fora de controle e a loja, que antes era seu refúgio e seu orgulho, começou a se tornar uma fonte de angústia. Os corredores que antes estavam cheios de lembranças compartilhadas com seu pai agora pareciam vazios, e as tarefas do dia a dia que antes ele fazia com entusiasmo se transformaram em obrigações exaustivas. O estresse de manter o programa funcionando, junto com as crescentes demandas do negócio e os problemas em sua vida pessoal, fizeram com que Rick começasse a se questionar se realmente conseguiria continuar. O impacto desses desafios não se limitou apenas a Rick. A morte de Richard também afetou o restante da equipe e a dinâmica do programa. Richard havia sido uma figura central em O Preço da História, não só como um personagem querido pelos espectadores, mas também como uma presença estabilizadora nos bastidores. Sua ausência deixou um vazio difícil de preencher e o programa teve que se adaptar a uma nova realidade sem ele. Para Rick, a ideia de continuar com o programa sem seu pai ao seu lado foi um desafio monumental e ele frequentemente se pegava questionando se valia a pena seguir em frente. No entanto, apesar de todas essas dificuldades, Rick não desistiu. Ao longo de sua vida, ele enfrentou inúmeros desafios, e embora a morte de seu pai tenha sido sem dúvida um dos mais difíceis, Rick encontrou dentro de si a força para seguir em frente.
Com o passar do tempo, ele começou a redefinir seu papel no negócio e no programa, buscando maneiras de honrar o legado de seu pai enquanto continuava com sua própria visão. Embora a dor da perda nunca tenha desaparecido completamente, Rick aprendeu a conviver com ela, usando as lições que seu pai lhe ensinou como guia nos momentos mais difíceis. Por fim, a morte de Richard Harrison marcou o fim de uma era, mas também foi o início de uma nova etapa na vida de Rick. Apesar dos desafios, Rick demonstrou mais uma vez sua resiliência e determinação, enfrentando as adversidades com a mesma força que seu pai lhe havia transmitido. Embora o caminho não tenha sido fácil, Rick continuou lutando, não apenas para manter o negócio funcionando, mas também para preservar o legado que seu pai havia deixado para trás. Essa nova fase em sua vida permitiu que ele crescesse como líder, empresário e, acima de tudo, como filho que honra a memória do pai em cada decisão que toma. Número 7. Os desafios mais recentes. No ano de 2020, um evento sem precedentes abalou o mundo inteiro e a pandemia de Covid-19. O que começou como um surto de um vírus em um canto remoto do mundo logo se transformou em uma crise global, afetando todos os aspectos da vida cotidiana e forçando pessoas, governos e empresas a se adaptarem rapidamente a uma realidade completamente nova. A loja de penhores de ouro e prata, o emblemático negócio de Rick Harrison, não foi exceção nessa situação devastadora. Este foi, sem dúvida, um dos maiores desafios que Rick e sua equipe tiveram que enfrentar, pois as restrições impostas para conter a propagação do vírus impactaram gravemente a operação diária do negócio. Antes da pandemia, a loja de penhores já havia se consolidado como um destino turístico importante em Las Vegas, com um fluxo constante de visitantes ansiosos para vivenciar pessoalmente o que tinham visto na televisão. No entanto, com a chegada da Covid-19, as ruas de Las Vegas, normalmente movimentadas e vibrantes, transformaram-se em um cenário desolado. As restrições de viagem, o cancelamento de voos e o fechamento temporário de negócios não essenciais levaram a uma queda drástica no turismo, o que afetou diretamente a loja de penhores de ouro e prata. Os lucros, que em seu auge ultrapassavam $1 milhão por ano, caíram de forma alarmante. A loja, que costumava ser um centro de atividade constante, de repente se viu vazia e a falta de clientes afetou não só a receita, mas também o moral da equipe que havia trabalhado tanto para manter o negócio de pé durante anos. Enquanto os lucros diminuíam e a incerteza econômica tomava conta do mundo, Rick foi obrigado a tomar decisões difíceis para garantir a sobrevivência do seu negócio. Implementar medidas de segurança tornou-se uma prioridade. Foram instaladas barreiras de acrílico, o número de pessoas permitidas dentro da loja foi limitado e os protocolos de limpeza foram reforçados. Apesar desses esforços, o medo do vírus e as rígidas restrições do governo fizeram com que os clientes continuassem afastados, o que agravou ainda mais a crise financeira da loja. Rick, que tinha visto seu negócio prosperar durante décadas, agora se deparava com a dura realidade de que tudo o que havia construído estava em risco. Além dos problemas financeiros, a pandemia trouxe desafios pessoais significativos para Rick. O confinamento prolongado, as restrições de viagem e o constante fluxo de notícias negativas começaram a afetar sua saúde mental. Rick, que sempre foi um pilar de força e resiliência, começou a se sentir sobrecarregado pelo estresse adicional que a situação mundial havia imposto sobre ele. O peso de manter a loja funcionando em meio a uma crise global, enquanto lidava com o medo e a incerteza que o vírus trouxe, era enorme. Pela primeira vez em sua vida, Rick começou a se perguntar se valia a pena continuar lutando, se o custo pessoal não estava alto demais. A pandemia não afetou apenas o negócio, também obrigou Rick a refletir profundamente sobre sua vida, suas prioridades e o que realmente queria para o seu futuro. Deveria continuar investindo sua energia e tempo em um negócio que construiu com tanto esforço, mas que agora parecia estar desmoronando? Ou seria o momento de considerar a possibilidade de se aposentar e deixar para trás o negócio que foi sua vida por tanto tempo? Essas perguntas, que antes pareciam impensáveis, começaram a rondar sua mente com cada vez mais frequência. Apesar dos desafios esmagadores, Rick não estava disposto a desistir sem lutar.
Como um empresário astuto, ele procurou maneiras de se adaptar à nova realidade imposta pela pandemia. Além das medidas de segurança já implementadas, Rick e sua equipe começaram a explorar novas formas de atrair os clientes de volta à loja. A presença online do negócio foi intensificada, aproveitando plataformas digitais para alcançar um público mais amplo e, potencialmente, captar o interesse daqueles que, mesmo não podendo visitar a loja pessoalmente, ainda estavam interessados nos artigos únicos que oferecia. Essa estratégia, embora tenha ajudado a mitigar algumas das perdas, não foi suficiente para compensar completamente a drástica diminuição nas vendas físicas. À medida que a pandemia se prolongava e os efeitos econômicos se intensificavam, ficou evidente que a loja já não era mais o que costumava ser. A diminuição do turismo, combinada com as restrições contínuas e a crescente concorrência online, colocou a Casa de Penhores de Ouro e Prata em uma posição delicada. O fluxo constante de visitantes que antes definia o sucesso da loja havia se reduzido a um gotejar esporádico, e o futuro do negócio se tornava cada vez mais incerto. Rick, que havia construído a loja do zero e a viu crescer até se tornar um império global, agora se deparava com a angustiante possibilidade de perder tudo. Esse novo desafio não só colocou à prova sua resiliência como empresário, mas também sua capacidade de se adaptar e se reinventar em tempos de crise. Mas, além dos números e das estratégias de negócio, a pandemia obrigou Rick a encarar uma verdade mais profunda: seu legado, construído ao longo de décadas de trabalho árduo, estava em jogo. Será que a Casa de Penhores de Ouro e Prata conseguiria sobreviver sem sua presença constante? Seria capaz de resistir ao impacto de uma crise global sem precedentes? Essas perguntas ecoavam na mente de Rick enquanto ele pensava nos próximos passos para o seu futuro e para o negócio que tinha sido sua vida. Com o passar do tempo, a realidade ficou evidente: a pandemia havia mudado o mundo para sempre e o negócio que Rick conhecia já não existia da mesma forma. No entanto, apesar dos desafios, Rick continuou lutando, demonstrando mais uma vez a determinação e o espírito de luta que o haviam levado ao sucesso. Embora o futuro fosse incerto, Rick sabia que o que havia construído era mais do que um negócio, era um legado que, não importando o que acontecesse, permaneceria na história. Número 8. O legado de uma lenda. Ao longo dos anos, o nome de Rick Harrison transcendeu as paredes da Casa de Penhores Ouro e Prata e deixou uma marca indelével na cultura popular, uma marca que dificilmente poderá ser apagada. Nesse sentido, não há dúvida de que o preço da história foi mais do que apenas um programa de televisão. Foi um fenômeno global que conseguiu captar a atenção e o interesse de milhões de espectadores ao redor do mundo. Esse programa, com sua mistura única de história, comércio e dinâmicas familiares, se consolidou como uma referência na indústria do entretenimento, algo que poucos poderiam ter previsto no início. Rick Harrison não foi apenas o rosto visível desse império, mas também a mente por trás do seu sucesso. Sua habilidade para transformar uma modesta loja em Las Vegas em um império global não é algo que aconteceu da noite para o dia. Na verdade, é o resultado de anos de trabalho árduo, uma visão clara e uma determinação inabalável. Além disso, a resiliência de Rick diante das adversidades é um testemunho do seu caráter e da sua capacidade de se adaptar às mudanças, algo que foi fundamental para manter o sucesso do programa ao longo dos anos. Esse legado, sem dúvida, vai muito além do sucesso que ele teve na televisão. O impacto de Rick Harrison e o preço da história se estende a diversos âmbitos da vida cotidiana e cultural. Não só gerou uma maior apreciação por objetos históricos e antiguidades, como também influenciou a percepção que o público tem sobre o negócio das casas de penhores. Em vez de ser visto como um comércio obscuro ou marginal, Rick mostrou que as casas de penhores podem ser lugares de história, onde cada objeto tem uma história para contar. Essa mudança na percepção foi uma das conquistas mais notáveis de Rick, já que ele conseguiu elevar o status de uma indústria que antes era subestimada. Da mesma forma, o programa teve um impacto econômico significativo, não só para a família Harrison, mas também para a cidade de Las Vegas. A loja se tornou uma atração turística de renome, atraindo milhares de visitantes todos os anos.
Isso não só aumentou as vendas e os lucros da loja, como também contribuiu para o turismo na cidade, impulsionando a economia local. A capacidade de Rick de capitalizar essa oportunidade demonstra seu aguçado senso de negócios e sua habilidade de tirar o máximo proveito de cada situação. No entanto, o legado de Rick Harrison não se limita apenas ao seu sucesso empresarial e televisivo. Sua participação na vida pública, seus esforços filantrópicos e sua disposição para falar sobre questões sociais importantes acrescentaram outra dimensão ao seu legado. Rick tem sido um defensor aberto de várias causas, incluindo a conscientização sobre a epilepsia, uma condição que ele mesmo enfrentou na juventude. Além disso, ele fez doações generosas para organizações de caridade e usou sua plataforma para promover a educação e o conhecimento histórico, algo que considera vital para a sociedade. No entanto, apesar de todas essas conquistas, o futuro de Rick Harrison e da loja de penhores ouro e prata é incerto. Com Rick considerando a possibilidade de se aposentar, surge a pergunta do que acontecerá com o negócio que ele construiu. Será que conseguirá continuar com o mesmo sucesso sem a presença de seu fundador? Essas são questões que só o tempo poderá responder, mas o que é certo é que o legado de Rick Harrison não desaparecerá facilmente. Mesmo que eventualmente decida se afastar, sua influência e seu impacto permanecerão. O legado de Rick, além da televisão e dos negócios, está na maneira como ele conseguiu se conectar com as pessoas. Sua história é a história de alguém que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu alcançar o sucesso sem comprometer seus valores. Sua capacidade de manter a integridade em um mundo onde a fama e o dinheiro podem corromper é o que o diferencia e garante que seu legado perdure. Na verdade, sua influência será sentida não apenas nas telas de televisão, mas também nos corações daqueles que acompanharam sua história, aprenderam com suas lições e se inspiraram em sua trajetória. Esse legado, em última análise, é um lembrete de que o sucesso não é simplesmente uma questão de sorte. Na verdade, é o resultado de muito trabalho, perseverança e a capacidade de se adaptar às mudanças, mantendo sempre o foco no objetivo final. Rick Harrison demonstrou que, com a combinação certa de determinação, visão e resiliência, é possível construir algo que transcenda o tempo e deixe uma marca duradoura na história.